Antes de mais nada, deixa eu te fazer um pedido essencial. Inscreva-se agora mesmo no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative as notificações e já deixe o seu comentário, porque o que vou revelar hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga o presente e o futuro do Cruzeiro. Estamos diante de uma notícia bombástica, uma revelação que pegou até mesmo os torcedores mais experientes de surpresa, e que pode ser o divisor de águas no projeto celeste. Mas calma, eu não vou entregar tudo de cara, porque essa história tem muitos bastidores, muitas camadas e detalhes que você precisa acompanhar até o final para entender o tamanho do impacto. O torcedor celeste viveu nos últimos meses um misto de sentimentos: esperança com a nova fase do clube, desconfiança em relação a certos movimentos da diretoria e, claro, aquela ansiedade eterna por reforços de peso que realmente possam recolocar o Cruzeiro no patamar que merece. A torcida, apaixonada e exigente como sempre, tem observado cada passo, cada contratação, cada nome ventilado. Mas a verdade é que existe uma informação circulando nos bastidores, confirmada por uma fonte que dificilmente erra, e que mexe diretamente com o coração da raposa. Você já deve ter ouvido falar em rumores, especulações de mercado e até possíveis negociações futuras. Mas o que foi dito recentemente deixou os torcedores em polvorosa. Não se trata apenas de uma contratação qualquer ou de uma saída inesperada. Estamos falando de um negócio que pode alcançar cifras jamais vistas no Cruzeiro nos últimos tempos. E quem trouxe essa informação, mais uma vez, foi o jornalista Jorge Nicola, sempre atento aos bastidores do futebol brasileiro. Ele cravou algo que ninguém esperava: o Cruzeiro, mesmo com a janela de transferências já fechada, prepara uma movimentação milionária. E não estamos falando de pouco dinheiro. O número que circula é impressionante: 50 milhões. Isso mesmo. Um valor que, se concretizado, pode redesenhar completamente o futuro do clube. Mas calma. Não é só isso. Há muito mais por trás dessa história. Segundo Nicola, o nome central dessa operação é Wallace, volante que chegou ao Cruzeiro como uma aposta de peso, vindo da Europa, em uma negociação que já havia movimentado 8 milhões de euros. A expectativa era enorme, o jogador tinha moral, experiência internacional e o clube acreditava que ele poderia se tornar referência no meio-campo. Mas o futebol é cheio de surpresas. E o que parecia ser um casamento perfeito pode estar prestes a tomar outro rumo. A diretoria da Raposa já não esconde as chances reais de Wallace ser negociado. O cenário ideal seria uma venda em definitivo, recuperando e até multiplicando o investimento feito. E aí entram os 50 milhões. Uma quantia que, segundo bastidores, já teria sido colocada em pauta, com sondagens vindas da Europa e até de outros mercados emergentes. Agora, imagine você, o Cruzeiro, que nos últimos anos sofreu tanto financeiramente, atolado em dívidas e cobranças, de repente, consegue viabilizar uma operação desse porte. Não seria apenas uma venda. Seria um marco histórico. Um passo gigante para a reestruturação do clube. E é justamente isso que está deixando os torcedores divididos: vender ou não vender o Wallace. Enquanto os acreditam que manter o jogador é essencial para o futuro esportivo, outros entendem que uma proposta nesse valor não pode ser recusada de jeito nenhum. Afinal, com 50 milhões, o Cruzeiro poderia investir em novas contratações, quitar pendências financeiras e até preparar um elenco mais competitivo para os próximos anos. Mas a história não para por aí. Tem outro detalhe que deixa essa trama ainda mais instigante. O Cruzeiro acabou de anunciar a chegada de Ryan Guilherme, ex-Fortaleza, justamente um volante que atua na mesma faixa de campo que o Wallace. Coincidência? Claro que não. Essa movimentação deixou claro para muitos analistas que a diretoria já trabalha com a possibilidade de perder o Wallace em breve. E tem mais: enquanto a torcida discutia esse assunto, outra notícia pegou todos de surpresa. Caio Jorge, atacante que estava servindo a seleção brasileira, sofreu uma lesão muscular e foi cortado. Ele já tem data para se reapresentar ao Cruzeiro, e isso muda também o planejamento ofensivo da equipe. Afinal, em meio a tantas especulações sobre saídas e entradas, o técnico precisa reorganizar suas peças rapidamente para encarar um desafio gigantesco que se aproxima: o clássico contra o Atlético, pela Copa do Brasil. E é nesse ponto que a história ganha contornos dramáticos. Porque o Cruzeiro, embalado pela vantagem conquistada no primeiro jogo, precisa manter a concentração total. Mas como blindar o elenco em meio a tantos rumores? Como evitar que a possível venda de Wallace, os olhares atentos do mercado europeu e até mesmo a situação de Caio Jorge mexam com o ambiente interno? Fontes próximas à Toca da Raposa garantem que a diretoria tenta manter o máximo de discrição. As conversas existem, os números impressionam, mas ninguém quer colocar o carro na frente dos bois. O certo é que a movimentação de bastidores já começou. E você sabe o que isso significa:
algo grande está prestes a acontecer. Agora, eu quero que você reflita comigo. O Cruzeiro deve mesmo aceitar essa proposta milionária por Wallace? Vale a pena abrir mão de um volante de qualidade para reforçar o caixa e investir em outras áreas? Ou seria melhor apostar na permanência dele, acreditando que pode se tornar um pilar técnico no meio-campo celeste? Essa é a dúvida que paira no ar, e que vai render muita discussão nos próximos dias. O que posso garantir é que essa informação não surgiu por acaso. Jorge Nicola não costuma soltar algo desse tamanho sem ter convicção de suas fontes. E quando ele fala em 50 milhões, não é brincadeira. Estamos diante de uma chance de ouro para o Cruzeiro se fortalecer como instituição e voltar a sonhar alto. Mas, como toda grande decisão, essa também tem seus riscos. Afinal, no futebol, nem sempre dinheiro é garantia de títulos. O que importa, no fim das contas, é a forma como o clube vai utilizar esse recurso. E é exatamente por isso que esse tema divide opiniões e cria uma expectativa absurda entre os torcedores. Portanto, fique atento. Os próximos capítulos dessa novela prometem ser eletrizantes. Pode ter certeza que a qualquer momento novas informações vão surgir, e aqui no Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, você vai saber em primeira mão. Agora eu quero saber de você. O que acha dessa possível venda de Wallace? O Cruzeiro deve aceitar os 50 milhões e fazer história no mercado? Ou deve segurar o jogador e apostar em um projeto mais esportivo do que financeiro? Deixe sua opinião nos comentários, porque ela é fundamental para esse debate. E mais uma vez, não se esqueça, inscreva-se agora no canal Diário da Raposa, Notícias Cruzeiro, ative o sininho de notificações e acompanhe cada detalhe dessa história que pode mudar o rumo do nosso Cruzeiro. O futuro está em jogo, e você não vai querer ficar de fora.